Fala pessoal, voltando aqui agora então para falar um pouco dos sistemas lineares, tá gente? Então, o que são os sistemas lineares, tá? Sistemas lineares é um sistema de equações lineares, ou seja, é um sistema formado, na verdade, por algumas ou várias equações lineares. Normalmente a gente representa isso da seguinte forma: um sistema formado por m equações. Se a gente fizer uma associação, seria m linhas. Lembra da matriz e coluna? A gente vai fazer uma associação depois de sistema com matrizes, tá? Então você tem m equações que se referem a m linhas do seu sistema, tá? Por n incógnitas, ou seja, ou n variáveis, né? Então a gente tem várias variáveis dentro do nosso sistema, tá? Ou seja, referindo-se à quantidade de colunas, né? Então você tem a variável 1, primeira coluna, variável 2, variável 3 ou incógnita. Isso é igual, então, a um determinado valor. Então isso gera para a gente um sistema. Uma pequena diferença que vocês podem perceber é que aqui nós temos x1, x2, né? Ou seja, variável 1, variável 2, variável 3, incógnita 1, incógnita 2, incógnita 3, tá? Mas o coeficiente, né, o nosso A, ele está representado por A11, né? O que isso indica? Que é o coeficiente da primeira linha e da primeira variável, né? Então, o coeficiente da primeira equação, ou primeira linha, da segunda variável, tá? A21, coeficiente da segunda equação da primeira variável. Coeficiente da segunda equação da segunda variável. É a associação, então, de linha e coluna. Isso vai ser útil porque a gente pode escrever um sistema na forma de uma matriz e aplicar métodos matriciais para a resolução de sistemas, como é o caso do método de Cramer, que a gente vai estar vendo posteriormente aqui. Tá? Então a gente tem essas relações. O B1, B2 e B3 são então aí os coeficientes, né, independentes ou termos independentes de cada uma destas equações. Tá? Então esse sistema linear ele vai ser formado por várias equações lineares. Tá? Lembrando que cada equação linear ela tem um plano ou uma reta de possíveis resultados, né? Você tem infinitas soluções para cada uma delas. Porém, o sistema linear ele vai fazer então com que você apresente apenas um conjunto de intersecção de solução, ou seja, você precisa achar um ponto específico onde que esse valor satisfaça todas as equações, tá? Que é exatamente o que a gente vai estar falando agora, né? Então, a solução de um sistema de equações lineares. O que é essa solução, né, gente? Uma solução de sistema linear é uma n-upla, ou seja, um número de duplas ou ternas ou quartas, tá? De números que satisfaz simultaneamente, ou seja, todas as m equações do seu sistema linear. Então aqui eu tenho um sistema linear de 3 equações por 3 variáveis ou 3 incógnitas. Então a gente pode chamá-lo de sistema 3 por 3. Tá? Então vai existir um conjunto de solução, tá? Que pode ser infinito. Tá? Você pode ter um conjunto infinito de soluções. Tá? Você pode ter um conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? Sem solução. Ou seja, é impossível, tá? Não há solução. E você pode ter um conjunto finito de soluções, né? Uma solução, duas soluções para o seu sistema. Tá? No caso, normalmente é apenas uma solução. Então, o que é essa uma solução? É um ponto, né? No caso aqui, como tem 3 variáveis, você vai ter uma tripla ou terna ordenada, né? De 3 valores, x, y e z, que ao ser inserido em cada uma dessas equações, ela vai satisfazer todas elas, ou seja, 3 valores, um para x, um para y, um para z, que vai gerar 6, os mesmos 3 valores vai gerar 2 na segunda e os mesmos 3 valores vai gerar 0 na terceira. Tá? Então, nesse sistema, tá, a gente tem que essa tripla ordenada é dada por 2
3 menos 1, tá? Isso é uma solução. Então vamos fazer a verificação aqui, tá? Se eu substituir então o valor de x, y e z nas equações do nosso sistema, a gente vai ter o seguinte, ó. Substituindo aqui, a gente vai ter 2 mais 3 menos o menos 1. Tá? E 2 mais 3, 5, menos o menos 1, realmente ele dá 6. Ou seja, esses três valores satisfazem a nossa primeira equação. Tá? Será que satisfazem a segunda equação? Então vamos verificar. 3 vezes 2, menos 3, mais o menos 1. Tá? Então 3 vezes 2 são 6, menos 3 são 3, menos 1 são 2. Então, realmente, esse conjunto, esse ponto, né, esses três valores, também satisfazem a segunda equação. Tá? E a terceira equação, nós temos, então, 2 menos o 3 menos o menos 1. Não se esquece sempre de colocar entre parênteses o valor negativo para fazer, então, esse jogo de sinal aqui, tá, gente? Então, a gente vai ter 2 menos 3 menos 1, menos o menos 1 vai dar 0. Tá? Então, realmente, o 2, 3 e menos 1 tá? É uma solução para esse sistema, porque essa terna ordenada, né? Ela consegue para a gente resolver simultaneamente ou satisfazer simultaneamente as três equações desse nosso sistema. Tá? A gente consegue também fazer essa interpretação de uma forma geométrica. Né? O que isso quer dizer? A gente sabe, ou a gente viu no vídeo anterior, que uma equação de três variáveis, ela define para a gente um plano. Tá? Então, você tem um plano de soluções para essa primeira equação, você tem um plano de soluções para essa segunda equação e você tem um plano de soluções para essa segunda equação, ou seja, um conjunto infinito de soluções para cada uma delas. No caso do nosso sistema, tá? A única solução possível é quando esses três planos eles se interseccionam. Tá? Então, quando aqui, né, nessa figura aqui, bidimensionalmente, fica meio difícil para a gente ver, mas a gente tem um plano rosado, temos um plano em azul e um plano aqui em laranja. E esses três planos estão sendo interseccionados nesse único ponto. Tá? Então eles se interseccionam os três ao mesmo tempo neste pontinho. E este pontinho é o ponto S, né, que é o 2, 3 e menos 1. Tá? Então é o ponto onde que satisfaz essas três equações ao mesmo tempo. Vamos ver isso no GeoGebra, né, para a gente conseguir fazer uma visualização. Tá, gente? Ó, tá aqui, já está usado, né? Já foi utilizado, tá aqui com gráfico. Eu falo, nossa, vou ter que apagar tudo. Não, eu vou clicar aqui, ó, ele apaga para a gente, né? Ou na verdade ele omite a informação que nós tínhamos ali. Então eu vou dar de entrada a essas novas três equações. Então a nossa primeira equação era x mais y menos z igual a 6. Então ele gerou para a gente o nosso primeiro plano, tá? Temos ele aqui. Vou já mudar a cor dele, vou colocar ele uma cor azul, tá? Não gostei desse azul aqui, vou mudar aqui, deixar ele um pouco mais escuro. Maravilha, tá? Este plano. Vou digitar a segunda equação, que é 3x menos y mais z igual a 2. Então ele gerou para a gente esse segundo plano, tá? Vamos aqui mudar essa cor, vamos colocar um rosa mais escuro, tá? Então você percebe que esses dois planos, eles se interseccionam, né? Eles se interseccionam nessa reta, ó. Existe uma reta de intersecção entre eles. Até eu vou vir aqui, ó, vou pedir aqui para que ele marque para mim, ó, intersecção entre dois objetos. Vou clicar nesse primeiro plano e vou clicar nesse segundo plano. E não foi. Na verdade, travou agora. Quando eu fiz o negócio, funcionou. Agora resolveu não funcionar. Tá.
Ele não quer. Não quis fazer. Muito obrigado, GeoGebra. Ele é de lua, tem hora que ele não funciona. Para eu fazer a imagem do vídeo, ele funcionou, tá? Agora ele não quis fazer a marcação pra gente a intersecção entre os dois planos. Mas ok, tá? E teremos aqui o nosso terceira equação, né? Então os nossos dois planos. Nossa terceira equação é x menos y menos z igual a zero. Tá? Ele forma o nosso terceiro plano, né? Então temos o plano de solução da primeira equação, o plano de solução da segunda equação, tá? E o plano de solução desta terceira equação. Tá? Então note que eles se cruzam, né? Eles se interseccionam. Aqui você tem uma intersecção entre dois planos, aqui você tem uma intersecção entre outros dois planos, aqui uma intersecção entre outros dois planos, tá? E você tem então este pontinho bem aqui, localizado neste cumezinho, tá? É onde você tem a solução do seu sistema, tá? Ele tá ali no 3, 2, 3 e menos 1, tá? Aonde que é o ponto que pertence aos três planos simultaneamente, tá? Então é essa a interpretação que nós fazemos de um sistema linear 3x3, certo? Então vamos lá. Agora, se eu tenho sistemas lineares, né, de ordem 2x2, que são sistemas mais simples, a gente pode interpretar esse sistema da seguinte forma, né? 2x mais y igual a 3, ele forma para a gente, então, uma reta, enquanto que x menos 2y igual a 4 gera para a gente uma nova reta, tá? Então, se a gente for para o GeoGebra, agora sim eu vou abrir um novo, tá? E pedir apenas gráfico, eu não quero mais 3 dimensões, a gente está trabalhando apenas com 2. E a gente digitar a nossa primeira equação, então de 2x mais y igual a 3, ele vai gerar essa nossa primeira reta, tá? A nossa equação 1, e a nossa equação 2, x menos 2y igual a 4, ele gera a nossa segunda equação, tá? Então note que essas duas equações, elas se encontram. Agora eu vou usar aqui a intersecção entre dois objetos, vou pedir para que ele faça a marcação, ele marca que a intersecção acontece no 2 menos 1, tá? Então, a reta 1, né, são todas as soluções da primeira equação, a reta 2 são todas as soluções da segunda equação, certo? Então a gente tem esta definição aqui, dada então pelo sistema linear 2x2. E a solução dele então é este ponto de intersecção entre essas duas retas, desde que ela exista. Tá? Isso daí depende do que acontece. Eu posso ter duas retas paralelas e ela não vai existir, certo? Gente, fico por aqui nesse vídeo e no último vídeo para o nosso pré-aula eu vou trazer para vocês os tipos de solução de um sistema linear. Grande abraço e até daqui a pouco.